Nesse vídeo vamos falar sobre Infinite Strash, que eu finalmente consegui jogar e vou poder dar minha opinião pessoal sobre o jogo. Também vamos falar um pouco sobre Solo Leveling e outras coisas. Primeiro eu quero agradecer o Christian que me mandou esse desenho do nerd no direito com a espada do Dai. E ao Bruno, que também é inscrito do canal e me enviou lá no Instagram a foto da nova tatuagem dele do emblema do dragão. Temos então mais um Cavaleiro do Dragão inscrito no canal. Aliás, se você quiser mandar uma mensagem ou alguma coisa assim como o pessoal aqui mandou, me segue lá no Instagram que eu sempre troco ideia com o pessoal. Aliás, a ideia de trazer vídeos sobre o Solo Leveling no canal, que eu ainda tô pensando se vou trazer, também foi sugestão do inscrito lá no Instagram e mais algumas pessoas aqui no próprio YouTube. E falando em Solo Leveling, trazer aqui os episódios, o que me deixa um pouco com o pé atrás é porque já tem 7 episódios, existem outros canais grandes também falando sobre esse anime. Então eu realmente preciso saber de você que acompanha o canal, inclusive pedir que você vá lá na aba comunidade e vote se você quer realmente que eu traga semanalmente os episódios de Solo Leveling aqui no canal. Por enquanto tem só 51 votos, é bem pouco, então eu preciso que mais pessoas votem lá. E 75% dos votos são favoráveis que eu traga os vídeos aqui semanalmente. Me diz aí se você quer que eu traga só a partir do episódio que nós estamos agora, que é o 7º episódio, quando eu tô gravando esse vídeo, ou que eu faça desde o início, de repente trazendo um episódio antigo e um episódio da semana. Seria bastante trabalhoso, então eu preciso saber realmente se você quer esse tipo de vídeo aqui no canal. Algumas pessoas também me perguntaram sobre o 15º episódio de Bleach dessa última temporada, e na época eu acabei parando porque tava um pouco sem tempo, tava complicado conseguir trazer episódios de Samurai X junto com Bleach semanalmente. E também o fato da maioria do pessoal que assiste os vídeos aqui do canal não ter interesse em Bleach foi algo que pesou bastante. Eu ainda pretendo trazer esse último episódio de Bleach para completar a sequência e também por conta das pessoas que acompanharam, mesmo sendo poucas pessoas aqui no canal. E sobre o mangá do Avan, que eu também parei de trazer aqui no canal, o último que eu lancei foi o capítulo 5 há 3 meses. Eu realmente parei porque foi um pouco desestimulante. O último que eu trouxe aqui, poucas pessoas assistiram. Eu imagino que também a falta de frequência dos capítulos do mangá do Avan aqui no canal fez o pessoal também perder o interesse. E talvez algumas pessoas nem saibam que saiu esse capítulo 5. E apesar de eu gostar de trazer o mangá do Avan aqui no canal e também reunir um pouco do pessoal de Dragon Quest, como é algo que dá trabalho e eu vejo que o pessoal não tem interesse, eu acabo parando também. E eu imagino que muita gente está esperando sair isso em animação, que será muito mais interessante, com certeza. Então esse projeto de trazer os capítulos aqui no canal ficou um pouco em stand-by, quem sabe eu ainda volto com ele. E agora finalmente vamos falar de Infinite Strash e se vale a pena você comprar esse jogo, o que eu achei depois que eu realmente pude jogá-lo. Eu joguei a versão para Nintendo Switch. E sim, boa parte daquelas críticas que eu trouxe aqui num vídeo que eu vou deixar no card passando aqui agora e também na sugestão de vídeos finais, elas fazem sentido. O jogo é curto, você não tem um mundo aberto para explorar, ele abrange apenas 41 episódios do anime. A história do anime em si tem muitas imagens estáticas que você assiste ali os acontecimentos. Embora tenha me surpreendido que em alguns momentos eles até usam uma animação 3D ali do próprio jogo para contar a história, geralmente em momentos mais importantes. Mas o jogo tem aquela cara de jogo que ainda precisava ser polido, que não foi bem acabado. Ele tem uma mecânica de jogo bem simples, não tem nada a ver com os jogos de Dragon Quest. Ele parece muito mais com um hack and slash com pouquíssimos elementos de RPG. Eu não cheguei a zerar o jogo, mas o que eu observei é que você ganha algumas cartas que você pode colocar nos personagens para você aumentar os atributos dele. Aliás, a gameplay que tá rolando aí não é minha, tá? Então vou deixar o link também da gameplay aqui na descrição do vídeo. Graficamente o jogo não me impressionou, mas também era no Nintendo Switch, eu não sei se as outras versões são melhores, mas me parece que não é tão melhor assim do que o Switch. E apesar de tudo isso, como eu sou fã de Dragon Quest Dino Daibuken, eu até que consegui me divertir com esse jogo, principalmente por relembrar momentos da história do anime, por trazer essa atmosfera de Dragon Quest Dino Daibuken, tanto com a história, as músicas, a dublagem em japonês, eu joguei o jogo em japonês. Infelizmente eles não se deram o trabalho nem mesmo de colocar uma legenda em português. Eu joguei com legendas em inglês, também tem legendas em espanhol, alemão e algumas outras línguas. Eu diria que esse jogo aí é ideal para você que tá aí no final do dia, tá cansado, aquele jogo que você desliga o seu cérebro e só quer jogar alguma coisa ali para se distrair. E ele tem um pouco dessa pegada mais casual, onde você tem ali missões específicas, tanto para sair debulhando tudo quanto é monstro que você vê pela frente, ou mesmo você lutar com um chefe, mas ele não tem elementos de exploração, não tem nada nesse sentido que faça a gameplay ser mais extensiva. Eu penso que eles poderiam inclusive ter lançado esse jogo para celular, não sei por que não lançaram. Na Steam o jogo ainda não baixou de preço, ele tá R$ 249,90. E como
Como você pode ver, ninguém está jogando o jogo. Para o Switch o jogo está custando R$ 319,90, também não baixou o preço. Para o Xbox eu encontrei apenas a versão de luxo que está R$ 348,90 em mídia digital. Já na PSN, curiosamente, o jogo da versão padrão está mais caro do que a versão Deluxe. E acredita, algumas pessoas que são muito fãs de Dragon Quest Dino Daibuken importaram o jogo da China e pagaram mais de R$ 400 na versão física para Nintendo Switch. Porém, no Mercado Livre eu encontrei essa versão que também é mídia física para Nintendo Switch por R$ 379,98, que se você estiver procurando eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Esse foi o preço mais em conta que eu encontrei. Então minha sincera opinião agora, será que vale a pena comprar esse jogo pelos preços que estão oferecendo agora? Por mais que eu tenha me divertido jogando o jogo e seja um grande fã de Dragon Quest Dino Daibuken, os preços que estão oferecendo por esse jogo aqui é muito caro em relação ao que ele te entrega. Eu compraria o jogo se aparecesse uma promoção ali de R$ 50, que eu acredito que esteja muito bem pago se fosse nesse valor. Mas se você é fã e tem dinheiro sobrando, a versão do PlayStation é que está mais em conta agora. Agora, se você é muito fã e ainda tem mais dinheiro para gastar, a versão que me parece valer mais a pena é a versão física do Nintendo Switch. E os jogos para Nintendo Switch, eles não costumam desvalorizar tanto assim em relação aos jogos de outras plataformas. E para quem coleciona, ainda vai ter a mídia física para guardar. Porém, a decisão mais sensata que eu penso aqui é esperar o jogo ficar bem barato para poder comprar, ou então ele sair algum serviço aí, tanto da PlayStation quanto do Xbox. O que eu acredito que tem grandes chances disso acontecer. No Metacritic, a crítica deu nota 61 e a nota do público foi 5.3 de 10. Eu vi por aí alguns fãs dos jogos de Dragon Quest um tanto desanimados com o que a Square Enix vem fazendo. Isso porque até então não lançaram a versão do remake do Dragon Quest 3 que o pessoal espera tanto, e também em relação ao Dragon Quest 12 que está aí com alguns problemas no seu desenvolvimento. Há 10 meses eu tinha noticiado aqui no canal a saída do Ryutaro Ichimuro, produtor-chefe da Square Enix, principalmente aí dos jogos de Dragon Quest. O que me faz pensar que talvez ele tenha saído por estar descontente com o rumo que a empresa vem tomando. Lembrando que ele estava envolvido no projeto de Infinite Trash, inclusive o jogo tinha sido adiado já para ser refeito algumas coisas, principalmente porque o público não tinha se agradado do gráfico do jogo. Então você imagina como é que estava aquela primeira versão que eles pretendiam lançar. E atualmente o único aí que pode segurar a qualidade dos jogos Dragon Quest é o Yuji Horii, que ainda continua na empresa. A franquia de Dragon Quest no Japão ela é bastante famosa. E eu espero que a empresa não entre numa crise de ficar lançando jogos ruins apenas para ganhar algum dinheiro com a fama da franquia. E você, o que acha sobre essa questão e também sobre o jogo Infinite Trash? Você gostou do jogo? Compraria ele ou comprou pelo preço que está? Participa aqui nos comentários deixando a sua opinião sobre as questões que eu levantei nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal para ficar por dentro das novidades de Dragon Quest, Samurai X e outros animes. E eu vou deixar aqui na sugestão de vídeos finais tanto a notícia sobre a saída do produtor executivo da Enix, e também um vídeo sobre as críticas de Infinite Trash que eu trouxe na época do lançamento do jogo, e também um vídeo que eu gostei bastante, que é esse vídeo sobre curiosidades de Dragon Quest, que surgiu de uma conversa com um inscrito lá no Instagram, que a gente estava falando sobre personagens que inspiraram a criação do pop. Então obrigado ao Renan, e quem sabe vai sair aí uma segunda parte desse vídeo que ficou muito legal. E obrigado a você que assistiu até aqui, valeu e até o próximo vídeo.